A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para fazer a introdução do livro do Gênesis. Na semana passada, nós aprendemos e ouvimos e fomos instruídos aí pelos nossos pastores Gedeon Júnior e pastor Elias Santana sobre a introdução de todo o Velho Testamento, dos 39 livros do Velho Testamento. Todos esses estudos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil. Lá tem uma playlist com o título Introdução ao Velho Testamento. A partir de hoje, nós vamos ter a playlist do Gênesis. E aí nós vamos ter a playlist do Êxodo, a playlist do Levítico e vamos caminhando aí até Malaquias, ou seja, teremos 39 playlists lá no nosso canal do YouTube do Velho Testamento. 27 já temos, que é do Novo Testamento. Você pode entrar, assistir, aprender mais da palavra do Senhor. E já que eu estou falando do nosso canal, se inscreva também. Se inscreva se você não é um inscrito, se inscreva, aperte lá, clique no sininho das notificações, deixe o seu like, faça o seu comentário. Graças a Deus, o nosso canal tem crescido muito e vai continuar crescendo mais e mais para a honra e para a glória do Senhor. E quero dizer que nós, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, nós colocamos um vídeo todos os dias colocamos vídeo em nosso canal. Já estamos chegando a 1000 vídeos, no nosso canal e Deus tem abençoado grandemente com louvores, com testemunhos, com as lives dos nossos cultos e Deus tem feito grandes maravilhas. Então, eu estou aqui para fazer a introdução do livro do Gênesis. Amanhã, se Deus permitir, na terça-feira, o pastor Fernando, da nossa igreja de Planaltina de Goiás, ele vai estar falando na terça e na quarta-feira do capítulo 1 do livro do Gênesis. Então, terça e quarta, pastor Fernando. Na quarta-feira à noite, na nossa live, na nossa transmissão ao vivo do nosso estudo bíblico da palavra do Senhor, o nosso pastor Gedeon Júnior estará dando uma introdução do capítulo 2. Isso na quarta-feira à noite, ao vivo, na nossa transmissão do nosso estudo bíblico. Na quinta-feira, na nossa leitura bíblica diária, o pastor Cristiano, da igreja do Pedregal, da nossa igreja da cidade do Pedregal, vai estar iniciando o capítulo 2. E o pastor Cristiano, quinta e sexta, estará nos falando sobre o capítulo 2 do livro do Gênesis. Sábado, aí retorna o nosso querido pastor Gedeon Júnior, e no sábado, na nossa leitura bíblica, o pastor Gedeon faz uma introdução do capítulo 3. E na segunda-feira próxima, se Deus assim permitir, o pastor Arnaud, da nossa igreja de Formosa, entra falando do capítulo 3. E assim iremos seguindo até o livro de Malaquias. Então, irmãos, tem sido uma bênção essa leitura bíblica diária. Deus tem nos abençoado grandemente pelo crescimento e pela leitura e pelo ensinamento da palavra do Senhor. O livro do Gênesis, ele é interessante porque ele responde várias perguntas, vários questionamentos. E lá nós vamos ouvir e vamos aprender e nós vamos ler sobre estas perguntas e teremos as respostas. Quem fez os céus e a terra? Nós vamos ver lá o início. Quem fez os céus e a terra, como foi feito, como foi criado, de onde nós viemos. Então, é um livro muito importante para ser estudado. E nós vamos então caminhar e vamos iniciar a partir de hoje. Eu vou usar aqui algumas informações bibliológicas sobre o primeiro livro da Bíblia, sobre o livro do Gênesis. O tema de Gênesis pode ser resumido em seu primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está em Gênesis 1, versículo 1.
O assunto central do livro, portanto, é a origem divina dos céus, da terra, da humanidade e do povo de Israel. Sobre a data, a cronologia de que dispomos hoje indica que o Gênesis foi escrito no século XV. A autoria é amplamente aceito de quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. Originalmente, o livro de Gênesis é um livro anônimo que integra o Pentateuco unificado. Isso significa que a autoria de Gênesis não pode ser discutida à parte da composição dos 5 primeiros livros da Bíblia. A autoria de Moisés permaneceu incontestável durante muito tempo. No entanto, surgiram alguns intérpretes que começaram a questionar essa autoria. Há aqueles que acreditam que o livro de Gênesis foi escrito por vários autores durante vários anos. Outros sugerem que talvez o livro de Gênesis tenha tido um único autor que viveu no período posterior ao de Moisés. Contudo, pode-se dizer que as teorias que dizem que quem escreveu o livro de Gênesis não foi Moisés não se baseiam em fundamentos sólidos, mas tem alguns que acreditam que não, que foram vários autores que escreveram, e tem aqueles que acreditam também que foi um outro autor que viveu num período posterior ao de Moisés. Considerando a autoria de Moisés, acredita-se que o livro de Gênesis foi escrito no segundo milênio antes de Cristo, em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. O conteúdo do livro claramente indica que ele foi escrito no início da história do povo de Israel. Apesar disso, não é possível determinar com exatidão em que momento Moisés escreveu essa obra. Alguns estudiosos acreditam que ele escreveu Gênesis durante a primeira geração do Êxodo, talvez até antes dos israelitas terem saído do Egito. Outros estudiosos também defendem que ele escreveu o livro de Gênesis já durante a segunda geração do Êxodo, nos preparativos para a tomada de Canaã. Os críticos que não aceitaram a autoria de Moisés possuem diferentes opiniões. Alguns sugerem que o livro foi escrito durante o tempo de Josué, pouco depois de Moisés. Outros pensam que o livro foi escrito no período dos juízes. Por fim, há quem acredita que o livro foi escrito no período da monarquia em Israel. É verdade que o autor do livro de Gênesis não se identifica em nenhum lugar do livro, mas o Novo Testamento indica que Moisés escreveu a lei, conforme está em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Então não faz sentido excluir o livro de Gênesis da relação de composição do Pentateuco. Em João 7,22, o próprio Jesus diz que Moisés deu aos judeus a circuncisão. Em Atos 15:1, esse ritual é mencionado somente no capítulo 17 do livro do Gênesis. Além do testemunho bíblico, a tradição judaica defende a autoria de Moisés. Da mesma forma, desde os pais da igreja até os reformadores, a tradição cristã aceita que Moisés realmente foi quem escreveu Gênesis. Moisés foi educado nas cortes egípcias. Isso significa que ele possuía a qualificação técnica necessária para ter composto o conteúdo de Gênesis e dos outros 4 livros que formam o Pentateuco: o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Mais importante que isto, ele foi alvo do chamado divino para desempenhar essa função e foi capacitado com incríveis dons espirituais. Quando nós chegarmos em Êxodo, nós vamos saber como que foi ali a criação de Moisés, como que sua mãe Joquebede encontra a filha de Faraó tomando banho com as donzelas e a sua irmã Miriam, aquela história do cesto, né, que ela pega, chama a ama hebreia, que por sinal era sua mãe Joquebede, e aí ela foi criada, Moisés foi criado ali pela sua própria mãe, mas aos cuidados ali da filha de Faraó. Quando ele se tornou adulto, diz a palavra do Senhor que ele se recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. Mas os irmãos sabem como que tudo isso aconteceu, mas nós vamos estudar isso a fundo com certeza quando nós chegarmos em Êxodo. Então Moisés ele tinha essa qualificação técnica.
mas ele foi alvo do chamado divino para desempenhar essa função. Ele foi um homem capacitado com incríveis dons espirituais. Mas quando se diz que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, não se está afirmando que ele tenha escrito o livro como conhecemos hoje. O correto é afirmar que Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, compôs a parte essencial do livro de Gênesis. Todos os eventos narrados no livro aconteceram antes do tempo de Moisés. Portanto, certamente ele utilizou fontes anteriores a ele, talvez tradições orais e registros escritos e preservados durante as gerações. Além disso, obviamente, muita coisa também pode ter sido informada por meio de revelações divinas. Embora o texto, como eu já disse, não contenha relatos internos de quem foi o autor, a autoria nós cremos que foi Moisés. O livro de Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida, isto é, entre o Egito e o deserto de Sinai. Você pode conferir isso em Êxodo, capítulo 24, versículo 4. Quais são os objetivos do livro do Gênesis? Todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos com objetivos bem definidos, pois o propósito de Deus sempre foi a redenção plena de Israel e dos gentios. Na leitura de Gênesis, nós ressaltamos dois intuitos divinos. Primeiro, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Os leitores ou ouvintes imediatos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel, que, resgatada do Egito, peregrinava em direção a Canaã. Na redenção dos hebreus, o Espírito Santo usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da salvação. Os israelitas, pois, careciam inteirar-se de uma grande verdade. O mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão, era poderoso bastante para introduzi-los na terra prometida. Eles precisavam saber, igualmente, que a região de Canaã pertencia-lhes por direito, como atestam as várias escrituras de posse registradas em Gênesis. Então, eles precisavam entender que Deus, que criou os céus e a terra, era poderoso para também entregar a eles a grande vitória. E o segundo objetivo do livro do Gênesis é responder às grandes perguntas da vida. Paulo sabia como empregar as verdades do Gênesis. No Areópago de Atenas, os irmãos lembram da história? No Areópago de Atenas, ele deixou bem patente aos filósofos que o Deus desconhecido, tão venerado pelos gregos, era de fato o criador de todas as coisas. Você pode conferir lá em Atos 17, versículo 19 ao 31. Além de evangelizá-los, o apóstolo respondeu as grandes perguntas da vida. Quem fez o universo? E de onde viemos? Até então, eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos, mas a mitologia é incapaz de satisfazer-nos a sede espiritual. Na proclamação do Evangelho, faz-se necessária a evocação de três verdades que se acham em Gênesis. Primeiro, Deus criou os céus e a terra e o homem. E isso é uma verdade indiscutível. Então, na proclamação do Evangelho, primeira verdade está em Gênesis. Deus criou os céus e a terra e o homem. Segundo, em Adão todos pecamos, tornando-nos réus da morte eterna. E em terceiro, entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, a leitura do Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas, quem criou os céus e a terra, o homem, como foi feito. Deus foi poderoso, é poderoso, sempre vai ser, ao criar o homem só com o poder da palavra, ao criar todas as coisas só com o poder da palavra. Criou Deus os céus e a terra.
Só com o poder da palavra ele criou todas as coisas, de um Deus que é poderoso. E as crianças de hoje precisam entender que o que eles veem não é obra do acaso. É criação divina, foi Deus que criou, foi Deus que determinou, foi Deus que fez. Ele foi fazendo passo a passo. Nós vamos aprender a partir de amanhã com o pastor Fernando, passo a passo, desde o versículo 1 ali, do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém se forma e vazia, e por aí vai. Se não formos precavidos, doutrinas fúteis como o evolucionismo lhes roubarão a fé salvadora. Então nós temos que ficar muito atento e entender que quem criou todas as coisas foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Gênesis leva-nos a retroceder além da história oficial. Pela revelação, desvenda a origem tanto do universo quanto do ser humano. A introdução da mensagem do livro da criação é a seguinte: para entender quem somos, de onde viemos, precisamos começar a partir de Deus. Existem realmente apenas duas maneiras de entender a origem de todas as coisas, somente duas. Uma pessoa pode ver tudo como resultado de um acaso fortuito, operando no universo impessoal ou como obra artesanal de uma pessoa talentosa. Gênesis contundentemente corrobora com a segunda posição. O livro da Bíblia associa a criação do universo a um Deus pessoal. Retrata os seres humanos como incomparáveis, criações especiais desse Deus. Gênesis explica ainda a origem do pecado e do mal, afirma a responsabilidade moral do homem e lança a base para a doutrina da redenção. O livro de Gênesis registra a história dos hebreus, um povo escolhido por Deus para servir como um canal de bênçãos a todo mundo. Promessas especiais dadas a Abraão, o grande patriarca, são evidências que Deus tem um propósito permanente para o homem. Este livro dá subsídios que favorecem o entendimento das Escrituras. A Bíblia inteira, meus amados e queridos irmãos, fala do contexto definido em Gênesis. Deus é Deus e preocupa-se unicamente com os seres humanos. Esse é o nosso Deus que se preocupa comigo e que se preocupa contigo, você que está me ouvindo nesta manhã, nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada. Ele julgará o pecado. No entanto, coloca em ação um processo capaz de trazer os pecadores de volta ao santo caminho. Em um grande plano para benefício da humanidade, revelado no chamado de Abraão, o Senhor demonstra a maravilha do seu infinito e redentor amor. Então é um livro com certeza importantíssimo para a nossa vida. O livro de Gênesis, ele pode ser dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao capítulo 11, temos a história primitiva, que vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. E do capítulo 12 ao 50, entramos em contato com o início da história de Israel. Dê uma olhadinha aí, por gentileza, no seu smartphone. Tem esse quadro aí que eu coloquei para os amados irmãos. Então nós temos aí no capítulo 1 e 2 a narrativa da criação. No capítulo 3 nós vamos ver a narrativa da queda. A origem das civilizações nós vamos encontrar no capítulo 4 e capítulo 5. A história de Noé, capítulo 6 ao capítulo 9. Descendentes de Noé e a Torre de Babel, nós vamos ver do capítulo 10 ao capítulo 11. A história de Abraão começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 25. A história de Isaac e seus filhos, do capítulo 25 ao 36. E, por fim, a história de José, do capítulo 37 ao capítulo 50. Então, do capítulo 11 ao capítulo 50, nós temos aí a história dos patriarcas. Então, nós temos aí a criação. Em seus dois capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir os céus e a terra e a humanidade. Tudo quanto vemos e também o que não podemos ver
foi criado por Deus. No capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. Temos aqui uma história real, é importante lembrar isso, que aqui é uma história real. Não foi uma parábola, como alegam alguns incrédulos, uma historinha. Foi algo real, aconteceu. Houve a instituição da família, do casamento, Adão e Eva, primeiro casal da humanidade. Depois, nos capítulos 3, 4 e 5, nós temos a queda e a degradação humana. Nós vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Em meio a essa tragédia, porém, o Senhor anuncia a redenção da humanidade através da semente da mulher. Temos o dilúvio. Devido à degradação da raça humana, o Senhor decreta o fim da primeira civilização. A descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Está lá em Gênesis 6, como nós acabamos de falar. Está lá em Gênesis capítulo 6. Aí nós temos o recomeço da civilização, logo após o dilúvio. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada dos capítulos 9 a 11 de Gênesis, porque antes do dilúvio só sobraram quem? Noé, a mulher, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras. Então, nós temos aqui o recomeço da civilização. Antes, tudo foi destruído pelas águas do dilúvio. Então, nós temos aqui agora o recomeço. A história do recomeço, ela é contada dos capítulos 9 a 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Aí nós temos a origem da nação de Israel. A partir do capítulo 12 até o fim do livro, o autor sagrado dedica-se à formação da nação de Israel. A história do povo eleito, no Gênesis, tem início com Abraão e encerra-se com José. 7 características principais assinalam Gênesis. Primeiro, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com possível exceção de Jó. Porque muitos dizem que quem foi o primeiro livro a ser escrito foi Jó. Então, com a exceção, não podemos afirmar 100% que é certeza isso. Então, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o Gênesis. Mas tem essa exceção aí do livro de Jó. E registra o começo da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Segunda característica que assinalam o livro de Gênesis é o seguinte: a história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior que o restante da Bíblia e começa com o primeiro casal humano. Dilata-se abrangendo o mundo antediluviano e a seguir limita-se à história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz à redenção até o final do Antigo Testamento. Terceiro, Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. Olha só, irmão, 50 vezes nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Quarto, Gênesis é o livro das primeiras coisas, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. Quinto, o concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste, foi formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17. É da máxima importância em toda a Bíblia. Sexto, somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. E sétimo e último, revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante 430 anos, e assim prepara o caminho para o Êxodo, o evento central do Antigo Testamento. Quero finalizar mostrando Cristo em Gênesis.
O livro de Gênesis claramente aponta para Cristo. Logo no capítulo 3, nós lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. A genealogia iniciada em Gênesis encontra seu final no Novo Testamento com o nascimento de Cristo. A genealogia iniciada em Gênesis encontra seu final no Novo Testamento com o nascimento de Cristo. Você pode confirmar lá em Mateus, no capítulo 1 e Lucas, capítulo 3. Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. E no Novo Testamento, vemos o cumprimento dessa profecia na expansão do evangelho pelo mundo. Está lá em Romanos, capítulo 11. O escritor da Epístola aos Hebreus aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque tipificou o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7. E você pode também ler Gênesis 14, do 18 ao 20. E para concluir, veja como são constantes o primeiro e o último versículo de Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No último, uma nota de condolências. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos, judeus e gentios, somos chamados a herdar a vida eterna. Foi o Senhor que prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e receberam o perdão de seus pecados. O homem não voltará ao Éden, mas habitará com o Senhor no novo céu e na nova terra. Irmãos, espero que os irmãos tenham entendido essa introdução ao livro do Gênesis. Amanhã, como eu disse, pastor Fernando entrará nos versículos do capítulo 1 e Deus falará conosco de uma forma toda especial. Que Deus te abençoe grandemente, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que possamos, irmãos, glorificar a Deus, esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Um Deus que criou os céus e a terra só com o poder da sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus continue conosco, falando ao nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Amém.